Tem uma coisa que todos nós recebemos de forma igual. Todos nós temos de forma igual o tempo. E se eu te perguntar, qual é a definição de tempo? O que é tempo? O que você me responderia? É difícil, né? É bem óbvio. O tempo é o tempo, é a contagem dos momentos. O tempo é. Mas é difícil, né? Você ter uma definição para que é o tempo. Fui pesquisar aqui, né? Qual é a definição de tempo? Tempo é a duração de fatos, é a maneira como contabilizamos os momentos, seja em horas, dias, semanas, séculos, etc. Tá começando mais uma live, Os Caminhos da Voz. Tô aqui toda quarta e todo domingo, às 7 horas da manhã, falando sobre comunicação verbal e não verbal. O uso da voz, o uso dos sinais, o uso da comunicação para se expressar, para passar uma mensagem. Falo sobre oratória, dicas fundamentais para você, que é o meu público-alvo, você que aspira a falar melhor, você que tem dores, né, de não conseguir falar bem porque não sabe, porque tem medo, porque tem timidez, porque tem vergonha, medo do julgamento das pessoas, mas você tem o desejo, quer muito falar bem, falar com segurança, falar com autoridade, e é por isso que eu estou aqui já vários dias, né, várias semanas, falando de coisas importantes, fundamentais, que você que tem interesse, né, que quer falar bem, quer falar com segurança, com autoridade, em público, conversar com uma pessoa, falar em um vídeo, né, na gravação de um vídeo ou em uma live como eu estou fazendo agora. As dicas estão aí já, muitas delas disponíveis para você no canal Os Caminhos da Voz no YouTube e também Os Caminhos da Voz no Instagram e Facebook. Falar bem, falar com segurança. Eu sempre uso aqui, né, como exemplo as pessoas que têm medo, têm timidez, têm insegurança, têm pânico, têm desespero, né, na hora de falar em público. Mas tem muita gente que não tem nada disso, só não sabe como fazer, não sabe como começar, não sabe como falar. E eu quero falar também com essas pessoas, né? E eu quero te dizer, tanto para você que não sabe como começar, tanto para você que tem medo, tem timidez, enfim, que é possível, completamente possível, romper todas estas barreiras e falar muito bem. Ninguém melhor do que você para falar da sua especialidade, para falar do seu produto, do seu serviço, da sua especialidade, ninguém melhor do que você. E é sempre bom reforçar, que eu sempre digo aqui, não existe jeito certo e jeito errado de falar, não existe. É uma bênção, é um milagre a capacidade do ser humano se comunicar através da fala, através da voz. É um milagre, difícil até de explicar, né? Tem várias situações que acontecem no nosso organismo, que faz com que a gente fale, com que saia voz, que saia som e que esse som faça sentido tanto para quem fala quanto para quem ouve. Não existe jeito certo e jeito errado. É um milagre a capacidade de falar, de se comunicar. O que acontece é que existe formas de falar melhor, né, quando você se prepara, e de não falar tão bem quando você não se prepara. E a principal forma de se preparar para falar melhor é estudar, ter conhecimento, é buscar conhecimento, é ler bastante, é aumentar muito o vocabulário. Essa é uma forma eficaz, barata, de graça, disponível para todo mundo. Muita leitura, busque conhecimento, encha a sua mente, a sua cabeça de palavras, de histórias, de muito conhecimento. Está disponível para todo mundo. Muito obrigado você que está acompanhando mais uma live aqui no canal Os Caminhos da Voz. Eu sou Giba de Jesus, sou profissional da voz dos multimeios da comunicação.
E, como eu disse, estou aqui toda quarta e todo domingo às 7 horas da manhã falando sobre comunicação verbal e não verbal. E hoje eu quero falar sobre o tempo, um recurso extremamente valioso para o ser humano. Tempo. Por que eu vou falar sobre tempo? Porque eu tenho falado sempre aqui nas lives, né? A principal dica é observar, absorver e praticar. Por que eu tenho falado essas três coisas? Observar, absorver e praticar. Porque é assim que a gente aprende, é assim que a gente cresce, é assim que a gente se desenvolve na comunicação, na oratória, na capacidade de passar uma mensagem. As dicas aqui são para pessoas, né, que querem se comunicar melhor, principalmente quem precisa vender, quem precisa passar uma mensagem. Por isso que eu digo que ninguém melhor do que você para falar do seu produto, do seu serviço e da sua especialidade. Pode ser que você venda mais, pode ser que você influencie mais, pode ser que você engaje mais, impacte mais, se você tiver a capacidade de se comunicar melhor. Pode ser que você já esteja se comunicando, e como eu disse, não tem jeito certo, não tem jeito errado, mas tem o jeito melhor e tem o jeito pior, ok? E qual é o jeito melhor? O jeito melhor é a forma que você consegue se comunicar, impactar, você consegue atingir o coração, consegue atingir a atenção das pessoas. E existem técnicas, existem métodos, existem várias formas de você fazer isso, mas eu tenho falado aqui da forma mais simples, né? Que é o preparo e o roteiro. O roteiro que num primeiro momento você faz escrito e num segundo momento, com a prática, você faz um roteiro mental e aí você sabe de onde você sai, por onde você vai passar e onde você vai chegar. Mas e o tempo, Giba? O que o tempo tem a ver com isso? Porque algumas pessoas, eu sempre faço uma pesquisa, né? Eu pergunto, eu peço um feedback, né? Sobre as coisas que eu tenho falado aqui, se tem feito sentido, se as pessoas estão realmente observando, absorvendo e praticando. É óbvio, né? Tem muita gente que já está fazendo isso, mas tem gente que fala o quê? Giba, olha, muito legal o que você fala. Eu pergunto, e aí, você ouviu o vídeo inteiro? Você conseguiu entender? Ah, vi um pedaço. Poxa, estou sem tempo, correria. Cara, os vídeos curtinhos que você faz lá eu consigo ver, mas os mais longos no YouTube, né, 30 minutos, 20 minutos, esses são mais difíceis, porque eu não tenho tempo, a minha vida é uma correria, eu estou sempre correndo, eu estou sempre sem tempo, mas eu já falei isso aqui em algum momento, eu não lembro quando, mas tempo todo mundo tem igual. Todo mundo recebe esse recurso de forma igual. Toda vez que você acorda, que você abre os seus olhos, você recebe esse recurso. Na verdade, é nas 24 horas do dia da sua vida, né? Enquanto você dorme e quando você está acordado. Mas vamos imaginar que você acorda, abre os olhos, você tem a percepção das coisas, você recebe o seu recurso, que é o seu tempo. E o que você faz com o seu tempo? Você consegue administrar bem o seu tempo? Porque, como eu disse, alguém me falou, né, alguma das respostas, alguém não, mais de uma pessoa me falou, Giba, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para fazer uma academia, porque é uma correria no trânsito, no trabalho, filho, enfim, é muita coisa, o dia precisava ter 50 horas, não 24, porque é muita correria, muita coisa, não dá, o tempo passa, o tempo voa, né? Então, mas eu já tenho dito aqui, né? Tempo todo mundo tem igual. Eu, você que está me assistindo, o presidente, o astronauta, o jogador de futebol, enfim, todo mundo que você imaginar recebe a mesma quantidade de tempo. Nós temos, obviamente, né, começo, meio e fim, nós nascemos, nos desenvolvemos e morremos. Esse tempo geral, né, obviamente todo mundo tem ele, mas eu estou dizendo o tempo que você recebe no seu dia, o tempo que você, que é saudável, que você, que é ativo, que você, que é proativo, recebe. Como é que você administra o seu tempo? Porque eu tenho falado aqui que comunicação é um poder, comunicação é uma bênção que vai te fazer
Você com a capacidade de falar bem, de se comunicar bem, os horizontes se abrem de oportunidades infinitas, né? Para vendedores, pessoas que querem influenciar, pessoas que querem falar do seu produto, do seu serviço, da sua especialidade. Se você consegue se comunicar melhor, de uma forma mais assertiva, as possibilidades de vender mais, de influenciar, de impactar são muito maiores. Mas, como eu disse, alguém falou, mas eu não tenho tempo, Giba. Poxa, eu gosto dos seus vídeos, eu vejo, algumas coisas eu pratico, mas assim, eu não tenho tempo para realmente colocar em prática. Eu observo, eu vejo, eu ouço, eu leio, eu absorvo, né, aquilo que me interessa, aquilo que me interessa eu descarto. Pratico algumas coisas, né, que você tem falado sobre começo, meio e fim, sobre autenticidade, sobre autoconfiança, sobre dicção, sobre o uso correto das palavras. Enfim, eu pratico, mas eu não tenho tempo assim para me dedicar. Tempo todo mundo tem exatamente igual. E eu falei aqui, né, da definição de tempo, que é a duração de fatos e a maneira como contabilizamos os momentos, seja em horas, dias, semanas e séculos. Eu vou falar aqui de 3 Ds. Ds de dado, ok? O primeiro D é a disposição. Você recebe o seu recurso precioso do tempo, mas você precisa ter disposição para administrar bem o seu tempo. Pensa comigo, 2 pessoas que trabalham no mesmo lugar. Vamos imaginar que trabalham na Vila Prudente. Eu sou aqui da região, 2 pessoas trabalham na Vila Prudente. Uma mora a 10 minutos do trabalho e a outra mora a 2 horas do trabalho. Uma hora, algumas ruas próximas ali do trabalho na Vila Prudente, a outra mora em Osasco. 2 horas para chegar no trabalho. As duas, uma acorda, sei lá, as duas entram às 8 horas da manhã, o início ali do trabalho. Uma acorda às 7 horas, toma banho, toma café, dá uma embaçada, vai andando e chega no trabalho. A outra, que mora em Osasco e trabalha na Vila Prudente, ela acorda às 5 horas da manhã, ela toma banho, toma café, pega um ônibus, pega um trem, pega um metrô, pega um outro trem e chega na Vila Prudente. A pessoa que mora perto, acordou já perto da hora do trabalho, né? Acordou 1 hora antes, tomou o seu café, andou e chegou no trabalho. A pessoa que mora longe, 2 horas lá em Osasco, ela pegou o ônibus, colocou o seu Walkman, foi ouvindo um podcast, ela chegou no metrô, abriu um livro, leu ali alguma coisa, ela aproveitou também para fazer uma aulinha de inglês, ouvindo ali algumas dicas, ou então abriu o YouTube, pegou algum tutorial de algum curso, enfim, ela foi fazendo algumas coisas durante o percurso dela no trabalho. Ela chega no trabalho da mesma forma que a que mora perto chegou, e eu te pergunto, qual delas administra melhor o tempo? A que acordou perto da hora de chegar no trabalho, porque ela mora perto do trabalho, ou a que mora longe, 2 horas, e que aproveitou o tempo de distância do trajeto para estudar, para ler, para acrescentar conhecimento? Porque o que acontece? Muita gente fala, eu não tenho tempo, minha vida é uma correria, eu não tenho dinheiro, se eu tiver dinheiro, se eu morasse mais perto, se acontecesse tal coisa. Mas aí eu te pergunto, a pessoa que mora longe e a pessoa que mora perto, qual delas aproveitou melhor o tempo? Claro que é a pessoa que mora longe. Mas o que acontece com essa pessoa que mora longe? Por que ela fez tudo isso? Porque ela tem disposição. E é o que precisa ter dos 3 Ds que eu vou falar agora. O primeiro deles, disposição.
Não é fácil, mas se você tem um objetivo, se você tem uma meta, se você tem uma meta de crescer, de prosperar, de evoluir, de realizar os seus sonhos pessoais, profissionais, espirituais, enfim, se você tem o desejo de crescimento, você precisa de disposição. Disposição para acordar cedo e fazer o que tem que ser feito. Acordar cedo, tomar o seu banho, tomar o seu café. A pessoa que mora perto, ela poderia também ter acordado 2 horas antes, ter feito uma caminhada, ter parado para ler, ter parado ali um tempo para estudar, para buscar conhecimento, fazer um curso gratuito, buscar um tutorial. Qual delas administrou melhor o tempo? A que teve mais disposição e a que aparentemente tinha mais dificuldades. A que mora mais longe, a disposição dela está no nível, está no grau altíssimo. Então, a desculpa da falta de tempo cai por terra, nesse caso, nesse exemplo que eu estou te dando. Qual o segundo D de dado? É a disciplina. Primeiro, disposição. A disposição vem do fato de você ter um objetivo, de onde você quer chegar, do que você quer ganhar, de como você quer crescer, os seus objetivos pessoais, profissionais. Mas para isso também precisa de disciplina. E o que é disciplina? Disciplina é você se programar, é você, por exemplo, a minha disciplina de acordar cedo, eu acordo cedo todo dia, mas a disciplina de acordar toda quarta e todo domingo às 7 da manhã para fazer uma live, para falar de oratória, para compartilhar conhecimento, para compartilhar com você que aspira a falar melhor, a se comunicar melhor, a usar as dicas que eu dou aqui na sua comunicação. A disciplina de toda quarta, de todo domingo, preparar, pensar no que eu vou falar, no conteúdo que eu vou compartilhar com você e estar na quarta-feira às 7 da manhã e no domingo às 7 da manhã na frente do celular, falando, se comunicando, falando de oratória aqui no canal Os Caminhos da Voz. Não é fácil, né? Não é fácil ter disposição, porque tantas coisas acontecem na vida, e também não é fácil ter disciplina, porque a gente está aí no inverno, né? Apesar de aqui em São Paulo tá calor, uma manhã linda, maravilhosa, hoje um nascer do sol lindíssimo, mas esses dias fez muito frio. O frio é uma das coisas que você tá lá na sua cama quentinho e fala, poxa, não vou levantar da cama, vou dormir hoje até um pouco mais tarde. Para que eu vou ficar falando aí para esse povo aí sobre comunicação? Ninguém nem tem interesse, as pessoas falam, se comunicam. Vou continuar deixa elas aí, continuar com medo, com vergonha. Pra quê, Giba? Pra que vai acordar 7 horas da manhã para fazer live, para falar sobre comunicação? Dorme um pouco mais aí. Poxa, você dormiu tarde ontem, você trabalhou, você teve dor de cabeça, você tá cansado. Cara, não, deixa quieto, dorme até mais tarde. E faz live nada. Mas quem quer chegar no objetivo precisa ter disciplina. Aconteça o que acontecer, compromisso é compromisso, palavra é palavra. Se você disse que vai fazer, faça. No meu caso, eu me comprometi, eu falei, toda quarta e todo domingo às 7 da manhã vou fazer live ajudando as pessoas com dicas fundamentais de comunicação, de oratória. Se você que está me vendo aqui pela primeira vez, assim que acabar, você pode ir no canal do YouTube, tem lá várias dicas fundamentais e extremamente valiosas. Tem muito do meu tempo ali, né, que eu disponibilizei para parar, para falar, para estudar, para praticar e para compartilhar com vocês. Tem lá um montão de dicas para você, se quiser, já aplicar, sair falando e fazer a diferença na sua vida profissional, na sua vida pessoal, enfim, na sua comunicação. Eu não sei qual o objetivo, né? Você que aspira a falar melhor, se é vender mais, se é falar do seu produto, do seu serviço, da sua especialidade, de espiritualidade, enfim, eu não sei qual é o seu objetivo, mas tem um montão de dicas que, se você já colocar em prática, você vai falar bem.
se comunicar, né, falar, já disse aqui, não tem jeito certo, não tem jeito errado, mas tem como você melhorar a sua comunicação e atingir melhores objetivos, ok? É muito bom, né? Ouvir quem consegue falar bem, quem consegue falar com segurança, com autoridade, quem fala com sentido, você entende o sentido, o que que a pessoa está querendo dizer, o que que ela está querendo falar. A pessoa que começa, a pessoa que faz um contexto e que termina um assunto, e é que ela consegue também. Muita gente me procura, né? E as dicas estão bem direcionadas para as redes sociais, né? Tem muita gente que fala, poxa, Giba, eu queria tanto falar do meu produto, né? Numa live, numa gravação, no YouTube, no Instagram, enfim. Mas não sei, eu fico nervoso de olhar para uma tela, saber que tem pessoas que vão ver, que vão me julgar, a minha aparência, o jeito que eu falo. E então meu foco tem sido mais para essas pessoas, né? Que têm medo ou não sabem como gravar um vídeo ou como falar em uma live ou falar em público, né? Apresentar um produto, uma ideia, um serviço para um público. E eu sempre digo, né, que a comunicação é uma trindade. A comunicação é o emissor, o mensageiro, é a mensagem e é o receptor. A mensagem também é uma trindade, começo, meio e fim. Todas essas dicas estão aí já disponíveis, né? Cada assunto eu gasto um tempo falando, né? Como é que faz, como é que começa uma gravação, uma live, como é que contextualiza, como é que chega ao ponto final. E eu dei o exemplo aqui, né, do roteiro, né? É fundamental para a nossa vida ter um roteiro. Quando a gente quer sair de um lugar e chegar a um outro, a gente precisa de um roteiro, que é um roteiro de viagem. Você sabe que você vai para tal lugar, mas e para chegar nesse lugar? Você precisa de um roteiro. Onde você está, por onde você quer passar e onde você quer chegar. O GPS, quando você liga lá, você vai pegar o seu carro para ir para algum lugar que você não conhece. Você coloca, olha, eu vou sair daqui, vou passar por tal lugar e vou chegar em tal lugar. Então o roteiro é peça fundamental para você que quer gravar vídeo, fazer live, para você que quer chegar a algum objetivo, né? Transmitir o seu conhecimento. Mas vamos voltar aqui na questão do tempo. Eu já falei sobre a disposição, sobre disciplina. Seja disciplinado, disciplinada, se comprometa e cumpra, né, aquilo que você vai fazer. Né? Ah, mas eu não tenho tempo. Arruma tempo, arruma tempo. Hoje, em média, eu já fiz essa conta aqui, mas eu não me lembro, mas as pessoas gastam, eu acho, mais de 2 horas, ou 2 horas no mínimo, nas redes sociais. Por exemplo, meu filho, ele passa horas vendo reels de futebol e aí eu dou uma bronca, filho, por que você não, em vez de ficar aí gastando esse tempo no celular, por que você não faz alguma coisa? Tem gente que passa o dia inteiro vendo, dando risada, vendo nas redes sociais. Por que não diminuir esse tempo? Não ter uma disciplina de falar, olha, eu só vou ver tantos minutos e o restante do tempo que eu tenho livre, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou me encher de conhecimento, eu vou aprender inglês, eu vou aprender qualquer coisa. Então, tempo tem sim. Um banho não tão demorado, você consegue também ganhar tempo. Um banho, tem gente que toma banho de 30, 40 minutos, 10 minutos já é suficiente. Acordar mais cedo, antes de você ir para o trabalho, de pegar o seu transporte público, ou enquanto você está no seu transporte público, você tem esse tempo que você pode estudar. Se você mora perto do trabalho, como o exemplo que eu dei aqui, acorda mais cedo, toma lá o seu banho, o seu café, tem um tempo ali disciplinado, né, com disposição de ler, de aprender, aí você vai para o seu trabalho, desempenha lá o seu trabalho da melhor forma possível, terminou o horário de trabalho, você também pode fazer a mesma sequência, né? Pode voltar para sua casa e na sua casa ter um tempo ali para descansar e estudar um pouco mais, e ler, assistir a sua série, o seu jornal. E o que mora longe faz o mesmo processo. Eu sei que não é fácil, gente. Transporte público tem que ter muita disposição, muita disciplina e muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, não tem escolha, né? Você tem que passar por isso para receber o seu salário e para você cuidar da sua vida no final do mês. Então tem muita gente que passa por isso
E eu admiro quem tem a disposição e a disciplina de, mesmo com essas dificuldades da distância, né, da sua casa para o seu trabalho, e nessa distância consegue se desenvolver, consegue crescer, consegue aprender, né, ouvindo ali o podcast, tutorial, vídeos no YouTube. Então, a questão do tempo, ela é bem... Tem tempo. Nós temos tempo. Nós recebemos a mesma quantidade de tempo todos os dias. Quando nós abrimos os nossos olhos, ó, tá aqui o seu tempo. O que você vai fazer com o seu tempo hoje? Vai crescer, vai aprender, vai colaborar, vai doar, vai ajudar. O que você vai fazer com o seu tempo? Disposição, disciplina, que não é fácil, e determinação. Esse é o terceiro D que eu quero compartilhar com você. Determinação. O que é determinação? É você não querer estar na mesma situação que você está. Determinação é você ter um objetivo, uma meta e fazer de tudo que tiver ao seu alcance de forma ética, de forma certa para alcançar esse objetivo. Determinação. Determinação. Eu estava pensando, essa semana, né, aconteceu algo, aliás, vem acontecendo já há bastante tempo com o jogador Vini Júnior, na Espanha. Cara, tá aí alguém com uma disposição, com uma disciplina e com uma determinação que a gente tem que observar, absorver e praticar como ele pratica. Porque o que o Vini Júnior tem passado, o que ele está passando, é algo de realmente você observar, absorver e praticar, né? O Vini Júnior tem sofrido constantemente racismo porque é um negro muito bem sucedido. Na Espanha, para algumas pessoas, né, hoje, infelizmente, a Espanha é um país maravilhoso. A minha irmã mora na Espanha, a Natália, meus sobrinhos. Mas aqui no Brasil a gente fala da Espanha, infelizmente, como um país racista. Obviamente que são algumas pessoas racistas. O país não é racista, mas é assim que a gente enxerga hoje. Pô, a Espanha, ó, tem lá o pessoal que faz as coisas, né, as manifestações racistas contra o Vini Júnior. E o Vini Júnior é um menino humilde, né, que começou no Flamengo, se destacou, foi vendido para o Real Madrid. Chegou lá, foi motivo de piada, inclusive de jornalistas brasileiros, né, e de muita gente. E ele tentava lá um lance, ele tentava uma lance diferente e não conseguia, as pessoas riam dele. Na época que ele chegou no Real Madrid, o Zidane, grande Zidane, um dos melhores jogadores do mundo, era o técnico. Não confiou muito no trabalho do Vini, não dava muitas oportunidades, ele foi para o time B. Mas o Vini é um cara disciplinado, determinado e com muita disposição. O que ele fez? Trabalhou, mudou o técnico, né? O Zidane saiu, entrou o Carlo Ancelotti, o Vini seguiu trabalhando para melhorar, para se desenvolver. E o Ancelotti deu mais oportunidades para ele jogar. E o Vini foi jogando, foi tendo mais oportunidades e foi crescendo. E hoje o Vini é o melhor jogador brasileiro em atuação. O Vini Júnior é um dos melhores jogadores do mundo. O Vini Júnior é cotado para ser bola de ouro, um dos melhores jogadores do mundo. De novo, um brasileiro como o melhor jogador do mundo. E no último domingo, numa partida contra o Valência, a torcida inteira, o Valência brigando, né, para não cair para a segunda divisão, jogando contra o Real Madrid. O campeonato espanhol já acabou, o Barcelona é o campeão, mas tem a briga ali, né, para ver quem vai para a Champions, né, os 4 primeiros, e quem vai para a Liga Europa, do quarto, acho que até o 8º, e para quem vai cair para a segunda divisão, ou quem vai se segurar na primeira divisão. E o Valência, um time super tradicional da Espanha, que inclusive já teve um caso de racismo com jogadores, e a partida foi parada, isso alguns anos atrás, mas no domingo a torcida resolveu insultar, imitar macaco para o Vini Júnior.
E aí o Vini Júnior continuou jogando, desenvolvendo, e aí ele tocava na bola, a torcida fazia, e chegou uma hora que ele não aguentou. E aí ele foi lá, mostrou para o juiz, ó lá, ó, olha o estádio, olha aquele torcedor ali, olha o que ele está fazendo comigo. E a partida ficou interrompida por um bom tempo. Aí imagina, né? Você o tempo todo sendo insultado, sendo massacrado. O psicológico do Vini Júnior é muito forte, porque ele é determinado. E aí, em um certo momento ali, né? Tá disponível aí para todo mundo ver, tá se desenrolando, né? As coisas estão acontecendo. Demorou um pouquinho, teve um delay do domingo. Na segunda-feira, os jornais espanhóis repercutiram muito pouco, isso que o mundo inteiro viu. Já na terça-feira ontem, os jornais espanhóis, né, meio que se acordaram da letargia e aí sim repercutiram, prenderam algumas pessoas de um evento que aconteceu em janeiro, num jogo contra o Atlético de Madrid, onde penduraram um boneco, né, com a camisa do Vini Júnior, enforcado em uma ponte. Eu li ontem que o cartão vermelho que o Vini Júnior tomou nesse jogo contra o Valência foi anulado, porque ele foi enforcado, né, por um jogador, e aí ele revidou com a mão no rosto do jogador, e o VAR chamou e só pegou esse quadro, esse frame, onde o Vini dá com a mão no rosto do jogador, e não pegou o frame anterior, onde o jogador deu um mata-leão, e quem estava no VAR foi dispensado da FIFA. Então, já tem alguma coisa acontecendo, isso é louvável, isso é de se aplaudir. Então, o cartão vermelho do Vini foi anulado, quem chamou o VAR foi dispensado, porque, poxa, tinha que ter colocado o lance inteiro, ele colocou só um recorte, o juiz, o árbitro foi ver, só viu o Vini agredindo e expulsou o Vini. Mas, enfim, determinação. Gastei um tempo falando do Vini Júnior, porque eu acompanhei, né? Eu vi vários vídeos. O Vini, ele virou uma empresa. O Vini tem um staff, ele tem várias pessoas que trabalham para ele e ele enxergou isso. Eu sou uma empresa, eu preciso estar bem, né? Para me desenvolver, para crescer, para ganhar dinheiro, para ser o melhor esportista, para ajudar as pessoas, para influenciar as pessoas. E ele é uma pessoa focada, determinada. Ele contratou um staff. Ele tem lá alguns aparelhos na casa dele, né? Uma esteira, uma câmara, se eu não me engano, hiperbárica lá, que ele se recupera mais rápido. Os fisiologistas, os médicos, ele tem todo um staff ali para ele desenvolver o seu trabalho da melhor forma. De alguém humilde, que começou no Flamengo, que chegou no Real Madrid, foi motivo de piada, quase dispensado, teve a oportunidade, viu essa oportunidade, projetou uma meta, se determinou a chegar ao objetivo, já alcançou muitos objetivos, já foi campeão espanhol, campeão da Champions League, outros campeonatos, um super vencedor no Real Madrid. E de onde vem essa determinação? A determinação vem da vontade e do roteiro que ele criou para a vida dele, de onde ele estava, por onde ele queria passar e onde ele queria chegar. Essa é a determinação de ser bem-sucedido, determinação de ser um vencedor, de crescer e de poder. O Vini hoje é um exemplo para muitas crianças, é um exemplo de disciplina, de disposição e de determinação. Se tem alguém que eu quero humano, né, uma pessoa aqui do nosso convívio, que a gente conhece, que está no nosso dia a dia, que eu posso te indicar para que seja espelho de disciplina, disposição e determinação, é o Vini Júnior. Mas eu sei que você que está me vendo aí também, que se identificou, acorda cedo, arruma tempo, dá um jeito e consegue também se desenvolver e tem o seu objetivo de crescer, de se formar, de comprar sua casa, de crescer profissionalmente, de ter melhor salário, de ver o seu filho se desenvolver. Eu sei que você também é uma pessoa focada, né? Disciplinada, disposta e determinada. Então, para a comunicação, para você, meu querido público-alvo, você que está me acompanhando, você que tem a aspiração de falar melhor, de conseguir abrir um vídeo, uma live, de falar do seu produto, serviço ou da sua especialidade. Disposição, disciplina e determinação. Os 3 Ds de hoje para que você observe, ouça, veja, cresça, busque conhecimento,
que você absorva o que vai te fazer crescer, descarte o que não vai te fazer crescer e que você coloque em prática. Use todo o tempo disponível, porque, como eu disse, tempo todos nós temos igual, ok? Enquanto estivermos vivos, tempo todos nós temos igual. Agora, o que você vai fazer, como você administra o tempo, isso vai fazer toda a diferença. Eu gosto muito de citar o meu filho, que é um adolescente que estuda, acorda bem cedinho, entra às 7 horas da manhã. No período da tarde ele tem um treino, né, jogador de futebol. Então ele passa esse período da manhã estudando, sai da escola, já vai direto para o treino, pega transporte público. Nesse tempo eu incentivo muito ele, filho, tenta ler, tenta se concentrar ali em aprender uma coisa nesse tempo que você sai ali da escola, tá certo que você já passou o dia inteiro estudando, mas esse período que você vai, tenta meditar, focar, buscar conhecimento para aquilo que vai ser que já é a sua profissão como atleta. Então ele tem um tempo, né, de transporte público, que ele chega até o trabalho em Mauá, depois na volta leva quase 1 hora, né, trem, ônibus. Cara, use esse tempo para descansar também, mas também para atingir os seus objetivos, né? Cada dia subindo um degrau, cada dia usando melhor o tempo, vendo menos séries, maratonando menos, assistindo menos TV e aproveitando esse tempo para crescer, para estudar, né? Para buscar conhecimento, para praticar aquilo que você aprende, para chegar no seu objetivo. O meu objetivo aqui é que você que me acompanhe seja um bom falante, um bom comunicador, uma boa comunicadora, que você tenha autoridade e segurança para falar daquilo que é a sua especialidade, que você fale, que você consiga impactar as pessoas, que você consiga vender mais, que você consiga fazer com que o seu produto, com o seu serviço apareça através da sua comunicação. Ninguém melhor do que você para falar bem do seu produto, do seu serviço, da sua especialidade. Todo tempo que você conseguir administrar bem, use para praticar a sua comunicação. Se coloque em situação em que você tenha que se comunicar, grave vídeos, treine e faça isso mesmo, que eu tenho certeza absoluta, eu sou exemplo disso, eu tenho um montão de exemplos aqui de pessoas que mandam mensagem que falam: Giba, realmente, olha, o problema é dar o primeiro passo, o problema é gravar ali o primeiro vídeo, é abrir a primeira live, é falar para um público a primeira vez. Depois você vai melhorando, e eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso, você também vai ser um excelente comunicador e você vai chegar no seu objetivo. Disposição, disciplina e determinação. Os caminhos da voz. Comunicação é poder, é um poder que tem que ser usado com muita responsabilidade. É isso. Um bom dia, uma excelente quarta-feira. Parabéns, você que mais uma vez me acompanhou nesses minutos, nesta manhã de quarta-feira. Parabéns para você que vai colocar em prática, se eu influenciei pelo menos uma pessoa, eu já ganhei o meu dia. Se você puder, comente, né? Se você é uma pessoa que tem disposição, que é uma pessoa disciplinada, que é uma pessoa determinada, conta para mim a sua história. E se você tem alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa, né, você que quer romper a barreira do medo, da timidez, da vergonha, ou você quer saber mais sobre como se comunicar melhor, deixa nos comentários, tá bom? O vídeo está disponível, fica disponível durante um tempo no Instagram, depois só no canal no YouTube Os Caminhos da Voz. Eu vou fazer recortes deles aí, de trechos, para que você possa acompanhar também no Instagram e no Facebook. Excelente quarta-feira, parabéns, hein? Hoje teve aí um pouquinho mais de conseguir compartilhar um pouco mais das coisas que têm feito sentido para mim, que têm dado resultado para mim e que eu espero que dê resultado para você. Te espero domingo às 7 horas da manhã em mais uma live aqui no canal Os Caminhos da Voz. Um abraço.